é que vocês estão? É verdade que a Pro estava com saudade de vocês, tá certo? E hoje nós vamos continuar nossa caminhada sobre raízes e vamos estudar raiz quadrada exata. Veja bem, eu já falei com vocês aqui sobre o que era essa raiz, né? Isso que era uma raiz quadrada, que era um número multiplicado por ele mesmo, e falei os termos também das raízes. Só que tem algumas que não dá para a gente fazer de cor. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu lembro que eu postei aqui no canal, o primeiro vídeo foi sobre decomposição e fatores primos, que a gente usa tanto no MMC, mas eu quero que vocês saibam que a gente vai usar bastante no cálculo com raízes, tá ok? Então veja bem, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Se eu colocar, vocês vão saber de qual. Por exemplo, a raiz de 49. Automaticamente vocês vão me dizer que isso aqui é 7. Aí vocês vão me dizer, Pro, a raiz de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Muito bem. Essa é a ideia da raiz. Procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 49. Mas vai ter alguns casos que a gente não vai saber isso de cor. E é por isso que a gente vai ver aqui a fatoração utilizada como para a gente descobrir o cálculo de raiz. Então, a gente vai ver aqui um exemplo de como encontrar uma raiz quadrada. Esse exemplo também vai servir para encontrar raiz quarta, para encontrar raiz cúbica, tá certo? Quando a gente não sabe de qual. Então, veja bem, o exemplo é o seguinte: calcule a raiz de 256. Então, nós vamos ter que encontrar aqui a raiz de 256. Beleza. Tenho aqui a minha situação bonitinha aqui, tá certo? Para encontrar a minha raiz de 256. Tranquilo até aí, não é isso? Beleza. Para mim fazer isso, eu vou fatorar ou decompor em fatores primos, 256. E eu já sei fazer isso porque tem um vídeo aqui no canal da Projac mostrando como é que se faz. E se eu não sei, eu vou lá nesse exato momento, pauso aqui e vou procurar essa explicação. Então, veja bem, para mim fazer essa decomposição, eu só posso usar números primos, e eu botei lá no vídeo os principais, não é isso? E o primeiro que eu olho aqui é se esse número é par. Se esse número é par, então eu posso decompor por 2, né? Isso que é o menor número primo. Então, 256 por 2 vai me dar o quê? 128. 128 continua sendo par, então eu vou continuar dividido por 2. Isso vai me dar 64. 64 também é um número par, então eu vou continuar dividindo por 2. Isso vai me dar 32. 32 é par, continua por 2. Isso vai me dar o quê? 16. 16 por 2 vai me dar 8. 8 por 2 vai me dar 4. Vou aumentando isso aqui. 4 por 2 vai me dar 2. E 2 por 2 me deu o meu tão sonhado 1. Que quando eu chego em 1, eu paro. Então, eu começo por 2. Se não desse por 2, ia ser por 3, por 5, até fazer a decomposição. Veja bem, é muito importante eu saber disso aqui. Se eu estou calculando raiz quadrada, eu vou fazer o seguinte, ó. Raiz quadrada, preste atenção que essa é a dica para descobrir qualquer tipo de raiz. A gente junta de 2 em 2, tá certo? Vou botar aqui de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, a gente juntaria de 3 em 3. Se fosse raiz quarta, a gente juntaria de 4 em 4. Se fosse raiz quinta, professora, a gente juntaria de 5 em 5. Então, o meu resultado aqui, os números que derem iguais, aqui a gente junta de 2 em 2, ó. Eu vou ter o 2 com 2, veja, estão tudo igual. Então, a gente vai juntando de 2 em 2. Beleza. Tendo isso, eu vou representar em forma de potência. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Pronto. E a gente multiplica essas potências. Veja como é que isso vai ficar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos de 2 ao quadrado. Isso vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado
vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Beleza. Quando eu faço isso aqui, gente, eu vou tirar a raiz desses números, tá ok? Isso é muito importante para vocês saberem o porquê da gente cortar tudo. Então, veja bem, quando eu vou tirar essa raiz, eu poderia calcular direto. Mas eu vou aprender uma propriedade de raízes que quando o índice é igual aos expoentes, a gente pode eliminar. Então, se aqui é raiz quadrada, eu vou ter aqui 2. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, cortar direto, tá vendo? Pronto, se fosse raiz cúbica, eu tiraria a raiz cúbica. Quando eu faço essa eliminação, que eu posso fazer direto, eu coloquei essa raiz aqui só para mostrar a vocês, a gente multiplica apenas o que sobra. Então, a gente pode eliminar os expoentes, esses expoentes são eliminados e a gente multiplica só o que sobrou. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, a gente descobre que a raiz quadrada de 256 é 16. Tá certo? Então, vocês podem fazer na calculadora que vocês vão confirmar o que eu tô falando aqui. A raiz de 256, exatamente, tchararã, 16. Beleza, mas agora vamos fazer outro exemplo, que vai ser calcular a raiz de 225. Pro, eu já sei fazer isso. Tá certo? Eu vou fatorar, eu vou pegar 225, vou passar a minha linha de fatoração aqui e vou fazer a fatoração, beleza. Gente, 225, ele não é par, então não divide por 2. Ele é ímpar, não divide por 2. Então, a gente vai começar pelo próximo primo, que é o 3. Então, 225 dividido por 3, isso vai me dar o quê? 75. 75 também divide por 3. Isso vai me dar o quê? 25. 25 não divide por 3. Então, eu vou para o próximo primo, que vai ser quem? 5. 25 dividido por 5, 5 e 5 e 5. Chegou no meu tão sonhado 1. Lembra do que eu falei para vocês? Se é raiz quadrada, a gente vai pegar os números que são iguais e formar grupos de 2, beleza. Então, esse 3 vezes 3 vai ficar 3 ao quadrado, que eu tenho que representar em forma de potência. E esse 5 vezes 5 vai ficar 5 ao quadrado. Eu já ensinei para vocês porque é que a gente corta essas potências, né? Porque a gente extrai a raiz. Então, eu posso fazer direto aqui, ó. Eu vou multiplicar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Só que, como eu estou descobrindo a raiz, eu elimino esses expoentes, porque eu estou tirando a raiz disso aqui. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 5, que é igual a 15. Exatamente assim. Ou seja, dessa forma eu descubro qualquer raiz quadrada, mesmo que eu não saiba de qual. Eu faço a fatoração. Se eu estou com raiz quadrada, eu formo grupos de 2. Tá vendo? Eu formei aqui dos números iguais. 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Coloco todo mundo multiplicando e ia tirar a raiz. Se eu não quiser tirar a raiz, eu elimino logo os expoentes, porque eu sei que vai ter essa propriedade, deixa que eu faça isso. Cortei os expoentes, sobrou 3 vezes 5 igual a 15. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos continuar nossa jornada, nós vamos aprender raiz quadrada não exata e eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção, vocês vão dar uma lida no material de vocês, vão dar uma olhadinha, tá certo? Em outros exemplos e vão conseguir porque vocês são capazes. Um forte abraço, cheiro grande!